Isso é algo que você achou raro no futebol? Porque depois você rodou, foi para vários clubes, você entendeu depois que aquilo era algo único do Juvenal também, Wellington? Olha, eu tive grandes presidentes, né? De fato, realmente eu tive. Ele foi o Juvenal foi um presidente que realmente marcou a minha história, a minha vida, da minha família. Mas eu tive o Eurico Miranda, né? Que é outro cara que é um ícone aí do futebol, um cara que tem que respeitá-lo, né? Da forma que ele tratava e cuidava do Vasco, porque ele colocava o Vasco na frente de tudo e de todos, né? Então o amor dele pelo Vasco sempre foi muito grande, e eu pude ver isso de perto, né? Ele que praticamente me levou, tirando do São Paulo e levando para o Vasco. Tive com o Petralha também, 3 anos com o Petralha, que é outro presidente também que é apaixonado pelo clube, mas a relação que eu tinha com o Juvenal não tive com nenhum outro presidente. Isso, de fato, o Juvenal era um cara que, como eu falei, ele tinha eu como filho e eu tinha ele como pai, né? Então, assim, quando ele estava doente até, e eu estava já fora do São Paulo, tentava mandar mensagem para ele e a filha dele respondia no celular dele. Por conta da relação, ela sabia que ele ia gostar de responder, e ela me respondia: não, o pai tá bem, ele vai sair dessa, como eu fosse o irmão dela, né? Então, assim, é diferente, né? Você tá falando de um presidente que, historicamente, dentro do clube, o cara dispensa comentários, né? Então, eu fico muito agradecido mesmo, assim, pela relação que eu tive. Outro cara que é o paizão era o Marco Aurélio Cunha, esse paisaço também, me pegava... me dava muitos conselhos, me ajudava demais, porque você tem aquela juventude, aquela coisa de empolgação, né? Aquela coisa de, pô, você tá jogando no maior clube do Brasil, então você acha que você é o dono do mundo, né? Você é o dono pode fazer tudo, e o Marco Aurélio, ó, calma, não é aí, não é por aí, é por aqui, vai assim. Então isso me ajudou demais também, por isso que eu tive muito tempo de São Paulo também. Essa coisa que você falou, dono do mundo, essa coisa também de ego, naturalmente, é difícil colocar o pé no chão quando você tem uma ascensão como você teve, por exemplo, tão rápida, com muita mídia, com muita expectativa. Como é que é pro cara, assim? Você ainda tá em atividade, né? Então, acho que, cara, isso é um ponto interessante, assim. Você entende que em algum momento da sua trajetória, esse pé no chão, ele foi, assim, difícil de ser alcançado por você, Wellington? Não, porque eu venho praticamente do nada, né? Eu venho da periferia de São Paulo, e tudo que os seus pais, assim, os meus pais passavam eram valores, né? Então não pode enganar, roubar, matar, mentir. Então não tinha uma educação escolar, né? Eu tinha uma educação de casa, né? Então, quando você acaba ganhando dinheiro muito rápido, é natural que você vai perder muito rápido, porque você não tem estudo para isso, né? Nossos colégios públicos não têm isso. Então, você acaba não sabendo administrar. Então, quando você pega e fala assim, pô, vou sair comprando isso, vou comprar aquilo, vou colocar isso, vou fazer aquilo, e você acaba entendendo que não é bem assim que funcionam as coisas, entendeu? Então, o São Paulo, por isso que eu sou muito grato também, porque o São Paulo tinha essa preocupação. Na época, os jogadores tinham essa preocupação, porque o clube dava essa liberdade para os jogadores conversar com os mais novos, ajudar. Eu me lembro uma história até hoje é meu amigo mesmo, assim, é o Zé Luiz. Tinha um carro que chamava Tiguan, lembra? Assim, que lançou e tal. E aí o Bosco comprou esse carro. E aí, acho que o Bosco brincou, assim, depois de uma semana, um mês, não me lembro bem, que ele estaria vendendo. Só que eu não tinha nem dinheiro e nem nada. Só que eu vi o carro toda hora no comercial. Falei, pô, vou falar que eu quero comprar esse carro só pra dar uma volta nesse carro. E aí o Bolso falou, sério, você quer comprar? Eu falei assim, quero comprar, vou fazer 18 anos e tal. E aí eu preciso comprar um carro, não sei o que. Ele, tá bom, chega amanhã mais cedo no CT. O treino é, sei lá, 3 horas, chega 2h30, que eu vou te colocar no carro para você andar. Se você gostar, faz uma proposta, faça valores e tal. Falei, tá bom, Bosco, saber de valores, que eu não ia comprar, eu só queria andar no carro, né? O carro estacionava sozinho e tal, né? Aí eu peguei, eu no CT e os caras chegando pro treino lá, eu com o Bosco dentro do CT, todo lá no carro. Aí o Zé Luiz passa, olha, ninguém fala nada, vai pro treino e tal.
Aí o Muricy conversa antes do treino e sempre perguntou, né? Pô, tem algum atleta, alguém que gostaria de falar alguma coisa que tá faltando, algum toque para alguém? Sempre deu essa liberdade para os jogadores, né? Isso faz que o grupo real se feche ainda mais e se torne uma família, né? E aí o Zé Luiz falou assim, professor, eu queria falar aqui uma coisa e tal. Aí falou assim, pô, eu sei que eu não tenho nada a ver, eu sei que, pô, o menino tá subindo agora, pô, a gente já tem uma caminhada longa aí no futebol e tudo mais, mas pro Wellington, é direcionado ao Wellington, tá querendo comprar o carro do Bosco é caro, não faz isso, você tá subindo agora. Eu falei, pô, se tivesse um buraco... Todo mundo olhando. Como é que eu ia falar que eu tava só, né, brincando, na frente de todo mundo, quando eu tava assim, quando ele falou, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? E o Bosco, pô, perdi a venda. Não, mas eu acho que o Bosco sabia até, né, que eu não ia comprar, não sei, mas... acabou assim, depois daquilo ali, eu falei assim, pô, tá vendo? É um cara que eu quero estar do meu lado, porque no futebol você ouve muitos sims. Aquele que fala não pra você, o ouvido tem que estar atento, né? E são poucas as pessoas que vão falar o não pra você, o que você não deve fazer, né? Então essa minha transição de pôr os pés no chão também vem disso, tipo, pô, jogadores se preocupavam, dava assim uma opinião deles aonde ir, o que fazer, não vai por aí, cuidado aqui, porque eles real já eram mais vividos que eu, né, no futebol, né, já tinha passado por outros clubes e tudo mais, então isso facilitou também a minha adaptação dentro do clube. Cara, isso é um negócio que eu queria te perguntar mesmo, porque assim, você acha que da época que você subiu pra hoje, esse deslumbre mudou de alguma forma? Porque assim, é normal, é natural, né, que o jovem tem ali aquele momento ali, pô, tem grana, tem muitos sims, poucos nãos e tal, mas assim, no sentido de ter alguém pra orientar, porque... Às vezes me passa a impressão que a galera tá muito mais fechada, no tipo, cada um por si, cara, se vira aí você e tal, e dos clubes que você tem passado, ou desse histórico que você tem jogando em outros lugares, você percebe diferenças da época, que não faz tanto tempo, né, que você relativamente, você ainda foi ontem, né, que você subiu. Mudou muita coisa de lá pra cá, do que você vê hoje? Eu não posso falar de dentro do São Paulo, né? No geral, assim. Do geral mudou. Por quê? Porque hoje, infelizmente, o pai e a mãe virou profissão do jogador de futebol. Entendeu? Então, dificilmente, imagina um menino de 17 anos tomar conta da casa, das contas, dar carro zero, dar casa nova, trazer dinheiro para dentro de casa, o pai para de trabalhar, a mãe para, e fica todo mundo no jogador, e quem vai falar o não pro jogador? Quem é que vai educar o jogador, entendeu? Então, o empresário, ele fica meio sem saber o que fazer, se fala, não fala, com medo também de perder o atleta, né, natural, e aí começa, o clube já não dá tanta liberdade pro mais velho poder fazer isso, poder cobrar, não te dá segurança por trás, porque hoje envolve tudo, né? Hoje o torcedor, ele sabe do dia a dia, hoje a imprensa acompanha treino, redes sociais, tem os empresários, tem os pais, então assim, hoje é muito complicado. Teve um caso no Goiás, recentemente, que eu tomei a liberdade de falar com o garoto, mas não me ouviu, porque eu também... não tem essa liberdade. Imagina que se o pai ele não ouve, a mãe não ouve, o empresário ele não ouve, ele vai me ouvir por quê? Que são aquelas pessoas próximas dele. Imagina, pô, o Wellington falou isso pra mim, pai, mãe. Não, tá bom, não sei o quê, entendeu? Então acaba que também você acaba olhando algumas coisas dentro do clube e não tem respaldo por trás. Então você acaba se expondo de uma certa forma e querendo ajudar e as pessoas não entendem. Por conta disso, antes o clube te dava esse respaldo, né? O clube te dava essa segurança, fala assim, ó, você é liderança, você vai cuidar disso, você vai ajudar a administrar, aquele cara que chegou atrasado, aquele menino que não tá tão bem, alguma coisa deve estar acontecendo, conversa com ele, o clube te dava essa liberdade, né? O diretor vinha e falava assim, pô, me ajuda a gerir, tinha reunião de liderança de time, e o diretor falava assim, ó, vocês têm a liberdade sim de cobrar, vocês têm a liberdade sim de falar. Hoje você não pode falar com o moleque, hoje você não pode xingar o moleque, você não pode cobrar do moleque mais forte, porque o moleque vai levar isso pro empresário, vai levar pro pai, vai ligar no clube, vai reclamar com o diretor, e o diretor fala assim, ó, não faz isso.
Entendeu? É foda. É isso.